Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no primeiro CONATI, o primeiro Congresso Nacional de Tecnologia Educacional Inovadora, 100% online, gratuito. Quero agradecer aí pelo convite à professora Janaína, que é a coordenadora, deste congresso, e nós então estaremos trabalhando aqui, falando um pouquinho sobre o ensino híbrido e o uso de tecnologias móveis aí, dos apps, como possibilidades de inovação na nossa prática docente para mudar um pouco a cara da escola tradicional, que ainda é o que predomina nos dias de hoje. Certo? Então, eu sou formado em História, atuo na rede estadual de ensino, em escola pública, trabalho com a educação de jovens e adultos, ensino médio, noturno, e também sou servidor da Universidade Federal de Rondônia, lá onde eu atuo na área ali de apoio, como técnico em ações educacionais. Além de ser graduado em História, eu me especializei em mídias na educação. Recentemente concluí o meu mestrado, sou mestre em Educação, e na minha pesquisa de mestrado, o meu objeto de estudo foi justamente o uso, de tecnologias móveis, e aí mais especificamente eu criei um aplicativo, para o ensino de História, e eu fui estudar então se essa ferramenta ela poderia trazer contribuição para inovar a nossa prática docente, e inovar o ensino e também a aprendizagem nos estudos históricos. Então, a minha proposta para vocês, vamos abrir a apresentação aqui. A minha proposta para vocês, então, a temática que eu estou propondo é tecnologias móveis, uma possibilidade híbrida para a escola tradicional. Então, a gente vai discutir, fazer uma breve reflexão aqui sobre a prática docente nos dias de hoje e os desafios, que estão impostos aí pela nova dinâmica social, pelo uso excessivo das tecnologias, o avanço dessas tecnologias. E aí a gente fala um pouquinho sobre metodologias ativas, sobre ensino híbrido e sobre por que então usar as tecnologias móveis para na escola, para a educação. E aí eu apresento um pouquinho para vocês conhecerem, o projeto que eu desenvolvi, como é que funcionava na prática e os resultados também, e trago ao final algumas dicas aí de recursos digitais que vocês podem incorporar à prática docente de vocês, tá certo? Então vamos começar. Bom, prática docente, que caminho seguir aí, Eu acho que vocês já se perguntaram também, Quem está na sala de aula, eu particularmente já estou há quase 11 anos em sala de aula, atuando na educação básica. Agora recentemente comecei a atuar na educação superior, estou trabalhando na pós-graduação aí, na área de metodologias ativas. E aí a gente sempre se pergunta, uma pergunta que eu acho que todo professor ele se faz, será que eu estou seguindo o caminho certo? Eu estou no caminho certo? Eu estou conseguindo fazer meus alunos aprenderem, se engajarem aí nos estudos, Eu estou conseguindo trabalhar os conteúdos, a disciplina aí para contribuir com a formação do meu aluno? E aí você tem vários caminhos, várias possibilidades. E eu tenho então trilhado o caminho aí dessa hibridização, do ensino híbrido, aliando aí o ensino presencial e o ensino online. Então, eu tenho trabalhado então que o uso de tecnologias móveis, ele pode trazer aí uma inovação na prática docente, é claro,
vai depender de como você vai utilizar essas tecnologias, quais os objetivos de aprendizagem, se essas tecnologias que você pretende utilizar, elas estão em consonância aí com os objetivos de aprendizagem propostos por você para sua disciplina e também com a realidade do teu aluno, da tua escola, né? Então, por que está usando as tecnologias móveis? Hoje, né, na sociedade, por onde a gente passa, né, a gente vê as pessoas ali conectadas, né, com o celular na mão, e principalmente o público mais jovem, né? E em que pese isso ser uma coisa que trouxe benefícios para a sociedade, desenvolvimento da economia do país, né, ampliou a comunicação, né, expandiu a capacidade de produção de informação, de conhecimento, mas também tem trazido aí, né, efeitos colaterais. Então tem pessoas que têm adoecido por conta do uso excessivo de tecnologias, né, de estar muito tempo conectado à internet, e também tem trazido problemas sociais aí por conta desse mau uso das tecnologias e principalmente das tecnologias móveis, dos smartphones. Então, como vocês veem na imagem, né, as tecnologias elas têm mudado o comportamento das pessoas, né? Para você ver a questão, por exemplo, muitas vezes você está perto do outro, né, mas ao mesmo tempo distante, né? Vocês estão fisicamente perto, mas cada um está no seu smartphone falando com outra pessoa em outro lugar, ou vendo informação, notícia, enfim. E muitas vezes a gente não consegue conversar um com o outro ali, com aquele que está mais perto da gente, mais próximo, né? E aí as redes sociais tem uma chuva de informação ali, muitas vezes você não checa, você não faz uma criticidade sobre aquela informação, apenas absorve rapidamente e já retransmite, e aí isso vai gerando um problema muito sério, né? Você não tem tratamento da informação, uma reflexão se aquilo é verdade, se não é verdade. Nós estamos criando pessoas que têm dificuldade em foco, né? Não consegue focar nos estudos, muitas vezes no próprio trabalho, né? Ou em um projeto de vida, porque as tecnologias hoje elas trazem muitas distrações, né? E ao ponto de que nós precisamos refletir, né? E trazer essa reflexão para os nossos alunos também. Quem é que domina quem? Né? São as tecnologias que estão nos dominando, ou somos nós que devemos dominar essas tecnologias visando o bem da sociedade? Então essa é a reflexão que a gente precisa fazer, e por isso então a gente precisa incorporar, a escola precisa se apropriar, usar para a prática pedagógica, trazendo um pouco de reflexão e criticidade sobre o uso das tecnologias, porque senão a gente vive uma sociedade, né, que ao que nos parece é isso, né, muita informação, mas pouco conhecimento, né? Então a grande massa da população ela está bombardeada de informação ali, mas não consegue contextualizar essa informação, né? Ou seja, transformar essa informação em um conhecimento válido e aplicável, né? E isso tem revertido para uma crítica à escola, à universidade, né? E isso a gente precisa então trabalhar essa questão, né? Ver, vamos ter que mudar isso daí, né? E como é que a gente vai mudar isso daí? Não é negando o uso da tecnologia, não é negando que a sociedade ela mudou, que o público, né, o aprendiz hoje é outro, né? Como aprendemos lá atrás, era um outro público. Hoje, né, a forma de aprender mudou, e aí a forma de ensinar também precisa acompanhar essa mudança, essa transformação.
Então, a gente precisa romper com a cultura tradicional da escola, mas a gente ainda está patinando. Por quê? Porque nós ainda temos aí, como vocês veem na imagem, né, professores do século XX, ou seja, os migrantes digitais, né, e os nossos alunos são alunos do século XXI, né, são nativos digitais. Então eles já nascem, é a geração touchscreen, né? Então já nasce com o dedinho ali no smartphone, no tablet, enfim. E aí vocês percebem, eu coloquei algumas imagens aí. Se você pegar um jovem de hoje e for perguntando, né, aqui as imagens, sobre as imagens da esquerda, o que significa, dificilmente ele vai conseguir discernir, dizer o que é, né, de cara. Mas à medida que você muda para o outro lado da pirâmide, que é o lado dele, o lado que ele conhece, vai facilitar, ele vai com certeza acertar todos. Então, esse é o ponto de reflexão, né? Como trabalhar isso? Olha, nós professores somos do século passado, aprendemos de uma maneira diferente com o ensino tradicional, mas hoje estamos numa outra era, então os alunos aprendem diferente. Então a gente precisa então compreender como é que esses alunos aprendem hoje, para a gente poder então transmitir o conhecimento, né, cumprir com o papel da escola. E aí nessa busca, então nessa reflexão, surgem aí as novas teorias, né, novas metodologias que buscam dar conta disso daí, né, acompanhar essa mudança e trazer formas de fazer com que esse novo público, esse novo aluno aprenda. Eu trouxe um infográfico aqui mostrando, né, sobre as metodologias ativas. Então, em síntese, as principais metodologias ativas, vocês vão ver nesse congresso aqui no CONATI, né, vários professores que cada um trabalha com um tipo dessas metodologias, né? Eu particularmente tenho trabalhado com a primeira ali que é o ensino híbrido, né? Então o ensino híbrido, a base dele é aliar, integrar o ensino online, né, e o offline, ou seja, o presencial e o online, né, a partir de um suporte digital conectado à internet, né, buscando o quê? Em síntese, essas metodologias elas buscam a personalização do ensino, né, fazer com que o aluno ele consiga perceber que ele é o protagonista da sua aprendizagem, e o professor então ele vai dar o suporte para que o aluno consiga então aprender, certo? Então, dentre as metodologias ativas mais conhecidas, né, nós temos o ensino híbrido, a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, a STEAM, né, e a cultura maker. E quais são então os benefícios desse tipo de aprendizagem? Elas trazem autonomia para os alunos, construção do conhecimento, conexão e interação entre os alunos e professores, pensamento crítico, criatividade, engajamento dos alunos, melhor aproveitamento das aulas, democratização da educação. Então eu tenho percebido, por exemplo, na minha metodologia, que realmente os alunos eles começam então a se engajar mais no seu aprendizado, a ter mais reflexão, mais responsabilidade, mais compromisso aí com os seus estudos, né? Então a gente tem percebido na nossa experiência que o uso dessas novas metodologias tem surtido algum efeito, né? Então vale a pena continuar investindo nisso daí. E aí assim, você não dá para você fazer uma metodologia, você vai aplicar só numa aula. Você tem que fazer um projeto, né? Um projeto aí para um semestre, para o ano letivo todinho, certo? Então
tem alguns elementos que são importantes para você ter sucesso, são importantes para você conseguir, então, ter sucesso aí, fazer com que os alunos se engajem na aprendizagem deles e aí você consiga atingir os objetivos aí, propostos para a tua disciplina, né? Então, esse infográfico aqui é da bb.com, né, elaborado pela professora Denise, e ele traz alguns pontos que são importantes, né, são relevantes e que eu usei na metodologia que eu utilizei para, né, trabalhar com o app que eu criei, o H-Mobile. Então, um dos elementos aqui é a arquitetura da aprendizagem, né, como vocês veem aí, né, esse caminho a percorrer quando você vai pensar em implantar uma metodologia ativa aí na tua prática docente, certo? Então, é preciso desenhar os caminhos capazes de levar os estudantes até a aprendizagem pretendida, né? O que isso quer dizer? Olha, você tem que traçar primeiro, você tem que partir dos objetivos de aprendizagem. O que você quer que teu aluno aprenda, né? E aí depois você vai partir para as metodologias, certo? Então, primeiro, define o objetivo de aprendizagem. Definir o objetivo de aprendizagem, aí você vai pensar como é que eu posso levar meus alunos a aprenderem, né, chegarem lá e atingir esses objetivos aqui. Bom, mas para você trabalhar essa arquitetura da aprendizagem, né, você precisa compreender como teus alunos aprendem. E aí você sabe, né, que na realidade nós não aprendemos da mesma forma, todo mundo ao mesmo tempo. E daí então por isso que as metodologias ativas elas contribuem para a melhoria do processo, né? E principalmente a que eu trabalho, que é o ensino híbrido, né? Porque ele permite que cada aluno ele vá trabalhar aí a sua aprendizagem, sua trilha de aprendizagem, né, no seu tempo, no seu ritmo, e então fica mais rico o processo de ensino e de aprendizagem. Então você, para saber, para traçar a tua metodologia, você precisa fazer um diagnóstico, né? Ver como é que teus alunos percebem a disciplina, se eles gostam, se eles não gostam, qual é o nível de conhecimento que eles já possuem sobre a disciplina, qual é a realidade desses alunos, qual a perspectiva que esses alunos têm sobre o que vão aprender na tua disciplina, qual é o impacto disso na vida deles, né? Qual a contribuição, né, desse conhecimento para a vida deles. Então isso você tem que trazer lá e ir garimpando e fazer um diagnóstico, então, porque a partir daí você vai fazer o teu planejamento, vai traçar, né, o caminho aí para levar teus alunos a aprenderem. Então faz levantamento de interesses, discute com teus alunos, né? Esse planejamento ele tem que ser colaborativo, né? Com teus alunos, com os colegas, com os nossos pares, né? E aí hoje em dia, né, entra na nossa área, né, de atuação, que são as tecnologias, são a internet, as redes sociais, que elas têm que, em certa medida, estar aí nesse processo, né? Porque elas contribuem para quê? Para a expansão da sala de aula, né? Então, as tecnologias, e hoje, principalmente as tecnologias móveis, né, que está na mão de cada um, elas contribuem significativamente para que a gente possa expandir esse tempo da sala de aula, essa interação professor, aluno e conteúdos, disciplinas. Um outro ponto também que é importantíssimo no processo de você trabalhar a metodologia ativa, e eu trabalho bastante também, vou mostrar para vocês mais na frente, é a questão da gamificação, é você usar a lógica de jogos para a tua aula, né? Então trazer algumas ideias ali que façam com que os alunos tenham uma competição saudável, né? O espírito de competição de uma maneira saudável, é claro, né? Para que eles se engajem, se estimulem, né, a poder aprender, certo? Então, uma coisa bem bacana, né, você fazer o registro das atividades, né, do processo, depois fazer uma exposição disso é muito legal, né, os alunos gostam. E a avaliação ela é crucial.
Então, eu particularmente, eu sempre avalio a aprendizagem dos meus alunos a partir do objetivo de aprendizagem que a gente traçou lá atrás, né? Então, vocês conseguiram chegar lá. Avalio também a metodologia que foi utilizada junto com os alunos, então avalio a minha prática também, né? Então peço para os meus alunos fazerem a minha avaliação, certo? E isso vai servir de base para que a gente possa melhorar no próximo semestre letivo, no próximo ano letivo. Então esses elementos aqui, eles são elementos cruciais para a gente poder trabalhar com metodologias ativas. E aí então vem o projeto, né? Eu vou apresentar para vocês o projeto aqui, o H-Mobile, né? Ensino e aprendizagem histórica na palma da mão. Então essa é a versão, é a segunda versão do aplicativo, né? Essa imagem que está aí do lado. Essa outra imagem tem professor de Rondônia cria aplicativo de celular para reforçar o ensino de história, né? Foi uma chamada no Ministério da Educação. Então lá em 2017, quando a gente criou a ideia, teve uma repercussão, né, a nível nacional, estadual. Muitos professores entraram em contato para saber como é que podia usar, alunos também, né, e foi muito legal. Então, por que eu comecei a usar tecnologia móvel? Porque eu quis usar o celular na minha disciplina, na prática docente, para engajar os alunos na sua aprendizagem. Desde lá de trás eu via os alunos usando o telefone, né, na sala de aula muitas vezes, e não prestando atenção, não participando, interagindo da disciplina. E aí a gente fica naquele dilema, vamos proibir, né, e acabar de repente perdendo o aluno, ou a gente vamos incorporar essa ferramenta que está na mão de todo mundo e fazer com que a gente consiga então aproximar os alunos da disciplina. Então vou passar um vídeo aqui rapidinho para vocês que mostra a evolução, né, do uso de tecnologias no processo de conhecimento, de transmissão do conhecimento, né, no processo educacional como um todo. É rapidinho esse vídeo. Lá na antiguidade, né, escrita cuneiforme, os egípcios, na Grécia Antiga, questão do papel lá na China, né? A prensa de Gutenberg, a invenção da imprensa lá no século XV, expandiu então o conhecimento, né, a informação dos livros. E aí lá, mais na frente, vai surgir as primeiras escolas, né, como a gente conhece hoje. Do rádio na escola, né, na sala de aula, cinema. Eu tive aula com um desses daí. Não dei aula, pessoal, eu tive aula, tá? Não sou tão velho assim. Da educação à distância, né? Você levava as videoaulas, né, para assistir em casa, tirar todos por vídeo. Aí surgiram os laboratórios.
rede, né? A internet que conectou a todos nós. Aí, a evolução dos navegadores, da própria internet. E aí, ele conectado à internet, smartphones, e aí os aplicativos de mensagem, de texto, as redes sociais, e a partir disso nós vivemos assim, grudados nesse aparelho chamado celular, smartphone. Por que não usá-lo, né, para aprendizagem se a gente usa ele para tantas outras coisas? Então, foi esse o meu pensamento. E ainda mais, né, a gente pesquisou, então esse é um dado aí da pesquisa TIC Educação, dado 2015-2016, então que mostra, né, que o principal equipamento utilizado pelos estudantes, tanto da rede pública quanto da rede privada, para acessar a internet, é o celular, né? Então, hoje, né, se a gente precisa usar a internet, enfim, é muito mais rápido e ágil, né, pelo volume de alunos que a gente atende muitas vezes também, usar o celular do que usar o laboratório, porque muitas vezes o laboratório nem computadores suficientes tem para atender a nossa demanda, e a gente acaba se frustrando ao tentar fazer alguma atividade no laboratório de informática das escolas. E aí então vem o projeto H-Mobile, né? Então o projeto ele foi desenvolvido por mim com o objetivo de tornar as aulas, né, da minha disciplina, História, mais atrativa para os alunos do ensino médio. Então essa é uma imagem da primeira versão do aplicativo, né? Quando foi postado na Play Store, e ele foi evoluindo um pouquinho depois. Eu vou mostrar qual é a evolução para vocês. Então, trago uma frase aqui de Gates. Gates diz o seguinte: olha, a inovação no software, como em quase todos os outros tipos de inovação, requer a capacidade de colaborar e partilhar ideias com outras pessoas, e sentar e falar com os clientes, obter os seus comentários e perceber as suas necessidades. Então isso também a gente pode trazer para a educação, tá? A gente precisa conversar com os nossos alunos, né? E ver qual é a dificuldade deles de aprender, como a gente pode contribuir para que a gente leve esse aluno ao aprendizado. Então, dentro do projeto, a gente foi lá, fez aquele roteirozinho que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, a gente foi lá levantar o perfil para traçar as trilhas de aprendizagem dos estudantes, né? As perspectivas deles sobre a disciplina, se eles gostavam, não gostavam, se eles usavam tecnologia, como eles usavam, se eles queriam utilizar o celular na sala de aula para aprender história. E depois, então, demos o feedback para eles, né? Então fomos lá apresentar os resultados, validamos, acordamos então que iríamos usar a ferramenta e implantamos então a ferramenta na nossa prática aí, lá no ano de 2017 ainda. Então aqui é a versão antiga, eu vou passar, né, mais rápido aqui só mostrando para vocês, porque depois tem um vídeo tutorial da versão mais recente, né, do uso dessas abas aí. Então aquela era a primeira versão, essa já é a segunda versão, esse design está aparecendo aí na tela, né? E aqui eu vou mostrar rapidamente um vídeo para vocês, que é um tutorial de como é utilizado o aplicativo, tá? Com as principais funcionalidades que ele tem hoje. Tá, é a tela inicial, né? Essa é a terceira versão, então tem a aba Conheça, né, que traz os dados aí do projeto, contato também para quem tiver, um professor ou alguém que tem interesse em usar
usar a ferramenta Conhecer Mais, a aba Aulas, né? A aba Aulas tem aqui primeiro, segundo e terceiro ano, que é o ensino médio, né? Que eu trabalho. Então, primeiro ano, por exemplo, abriu História aqui, então tem os conteúdos, ó. A gente vai trabalhando no bimestre, tem exercício também. Então aqui, ó, quando eu abrir um dos conteúdos, está aqui, né, mostrando, o aluno vai lá ler, estudar sobre o conteúdo. Os exercícios, então a gente coloca vários exercícios aqui também ao longo do bimestre, né? Aqui a gente faz uma integração com o Google Formulários, tá? Então não necessariamente você precisa ter, vou criar um aplicativo. Não, você pode de repente usar os e-mails dos alunos também e aí criar um formulário, né? Um exercício, uma atividade e encaminhar para os alunos e você ter um feedback aí desses resultados aí da atividade dos alunos, tá? Então, a vantagem de usar exercícios assim é que você consegue, então, gerar relatórios, né, planilhas, e consegue, então, ver onde é que os alunos estão mais errando e reforçar isso em sala de aula. Tá? Então, é uma das vantagens que eu vejo em utilizar o Google Formulários. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Então, segundo ano, né? Aba segundo ano, então também tem conteúdo. Terceiro ano, aqui no nosso caso a gente trabalha com história de Rondônia, então tem história geral e história de Rondônia. Eu integrei também com o Diário Eletrônico do Estado, né? Então, para mim fazer chamada, eu já faço chamada direto, né? Pelo aplicativo. As outras abas que ficam escondidas, né? Então, se o aluno, o usuário quiser criar uma conta, por exemplo, ele cria lá, tem algumas abas específicas. A aba jogos, né? Eu coloquei alguns jogos históricos aqui, eu mesmo criei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que cria os jogos, pelo menos direcionar para o site de criação é bem simples. E aí fiz a integração aqui no aplicativo. Então isso daqui era no tempo da Copa do Mundo, então o tema era marque um gol na história, né? Então aqui estava tratando sobre reforma protestante, a gente estava trabalhando em reforma protestante e aí eu fiz esse joguinho então para reforçar os conteúdos que a gente trabalhou com os alunos, né, para eles poderem então estar reforçando aí de maneira mais lúdica. Aqui é um outro jogo, né? Então tem vários jogos que você pode criar numa plataforma sem precisar saber programar, certo? E aí você integra ou você usa de outra maneira aí, esses joguinhos. Aqui é o chat, eu coloquei um chat, então o aluno pode entrar em contato para tirar dúvidas, né? Então ele entra lá, se eu tiver online ele responde, eu já respondo lá para ele, eu recebo a notificação no telefone, posso responder para ele já de imediato. Se eu estiver offline ele vai mandar um e-mail para mim e assim que possível eu retorno para ele. Então vocês viram aí, né, como é que a gente usa a ferramenta, né, de maneira mais sintética, é claro, né, em função do tempo aqui da apresentação. Então aqui, né, são outras atividades, por exemplo, rede social, que você dá para trabalhar análise mais qualitativa, fazer uma avaliação qualitativa da aprendizagem dos alunos. Isso daqui é uma outra coisa bacana que eu identifiquei. Eu mandei a possibilidade de você mandar notificações para os alunos, né, para os celulares deles. Então, nesse caso, eu estava saindo de casa, aí eu mandei uma notificação dizendo que já estava disponível uma atividade que eu passei para eles. Esses daqui são alunos do primeiro ano.
E aí fui para a sala de aula, né, para uma turma X, e eu estava passando pelo pátio, né, tinha tocado o sinal, eu vi todo mundo reunido, né, com os telefones na mão, e me aproximei. Quando eu vi, eles estavam então fazendo o exercício, né, e aí eu acabei registrando esse momento, que foi muito bacana. Aqui foi um outro trabalho bem legal. Isso daqui eu fiz um chat quiz, né? Quando eu implementei a aba chat, eu implementei essa aba porque houve na avaliação diagnóstica do primeiro semestre, né, os alunos apontaram que havia dificuldade de comunicação, né, fora da sala de aula comigo. Então aí eu integrei a ferramenta do chat, né, para ver se melhorava então essa comunicação, né, a gente ter uma comunicação mais próxima, mais imediata. E aí então, para poder testar a ferramenta, né, e divulgar a ferramenta com os alunos, eu fiz um chat quiz. Então eu avisei durante toda a semana para eles que a gente ia fazer esse chat, né, ia entrar, e os 5 primeiros que entrassem, né, eu iria fazer algumas perguntas, né, e aí então esses 5 primeiros seriam recompensados, tinham uma premiação lá, um brinde surpresa. E aí essa atividade eu fiz no domingo, né, no domingo, 7 horas da noite. E aí eu mandei a notificação então um pouco antes, e quando deu o horário, então começou a chover de janelinhas no meu notebook, né, e eram os alunos lá então começando para poder começar a trabalhar o chat quiz. Foi muito legal, né, e aí eu fui organizando também a ordem de entrada, né, fazendo as perguntas, né, e eu pude perceber assim que eles se engajaram. Pude perceber aí que tinha alunos, por exemplo, que estavam até estudando no final de semana a nossa disciplina de História. Então é uma coisa que a gente percebe, né, que algumas ideias que a gente adota, né, melhora aí, o aluno se engaja, enfim. Também fui buscar evidenciar se houve melhoria de desempenho, né, do ponto de vista acadêmico, né. Então eu fiz uma comparação, né, com as turmas dos primeiros anos, né, do ano anterior, que eu não trabalhei com essa metodologia, né, e com o app, e no semestre que eu trabalhei a metodologia. E aí a gente percebeu que teve uma melhora então no índice de aprovação desses estudantes. E aí eu trago uma frase de David Parkett, que ele diz o seguinte: olha, a força motriz para o desenvolvimento de novos produtos não é tecnologia, nem dinheiro, mas a imaginação das pessoas. Então, se perguntar, esse é o melhor método? Não sei, para mim está servindo, né? A gente tem que criar, né? A gente tem que buscar inovar, trazer coisas que possam chamar a atenção dos nossos alunos, né? Senão a gente vai só ficar reclamando, e vamos nos frustrar e não vamos conseguir atingir o objetivo fim da educação, que é formar cidadãos, né, indivíduos preparados para atuar não só no mercado de trabalho, mas também para ingressar na universidade, fazer um curso superior, um curso técnico, e também atuar de maneira positiva dentro da sociedade. E aí então, né, eu trago a janela aqui do Novo H Mobile. Aqui tem o contato, tá? O meu contato. Então quem quiser conhecer mais do projeto ou sobre outras informações sobre metodologias ativas, sobre a metodologia do ensino híbrido, eu estou à disposição, pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente vai atender da melhor forma possível. E aí então eu trago agora, para finalizar, algumas dicas, né, que você pode usar aí na tua prática docente. Então, uma das primeiras dicas é que tal criar um app com seus alunos. Então, eu trago aqui esse que eu estou mostrando para vocês, o Infocandeias. Foi um projeto que eu desenvolvi com os alunos, né? Aqui no estado tem o AMAC, que é Atividade Multidisciplinar por Área do Conhecimento, em que os professores se reúnem, né, junto com os alunos, e cada professor então orienta um grupo de alunos aí, e eles vão desenvolver um projeto ali de aprendizagem de maneira interdisciplinar ou multidisciplinar. E aí eu integrei então nessa atividade aí, eu estava dando aula de geografia também,
né? Então estava dando aula de História e Geografia. E aí então fiz um trabalho interdisciplinar entre essas duas disciplinas. Em Geografia, por exemplo, eu estava trabalhando com os primeiros anos, a parte da cartografia, né? De georreferenciamento, coordenadas geográficas. E aí então eu trabalhei com eles a criação de um app de localização, né? Então, e usei uma ferramenta da web que você não precisa saber programar para poder criar um app, né? Então tem um link aí embaixo, vocês podem observar, né? Que é o Web Robots, né? O webrobotapps.com. Então essa plataforma, por exemplo, você pode criar um app ali, né, de maneira bem fácil, bem intuitiva e fazer até de repente um projeto com teus alunos, né, dentro da tua disciplina. Nesse caso eu fiz, então eu integrei. Então ali você tem a história do município, eles foram a campo e aí visitaram vários lugares, tiraram foto desses lugares, fizeram pegaram o endereço para fazer o georreferenciamento, telefone de contato, a descrição do que funcionava ali naquele lugar, entendeu? E aí a gente então trouxe tudo isso para dentro do aplicativo para se a pessoa, por exemplo, eu quero pedir uma água, mas eu não sei um telefone, onde é que fica, enfim. Então ele vai lá, tem por categoria, ele procura. Quando ele clica na opção, se ele quiser ir ao local, ele só clica lá, ele já integra, ele já direciona, já faz todo o trajeto para que a pessoa chegue ao seu destino. Então são coisas que dá para você criar, engajar os alunos, é muito legal e eles conseguem aprender então o conceito, por exemplo, de coordenadas geográficas, né? E aí também trabalhar a questão do uso de tecnologia, de georreferenciamento, né, do GPS. Então outra dica é você criar jogos educativos, né? E aí eu trago a plataforma que eu usei para criar aqueles jogos que eu apresentei para vocês, que é o eFuturo, né? Então é um site que você pode criar vários jogos ali e aí te permite integrar em redes sociais, você baixar offline também onde não tiver internet, ou num site, num blog. Então você pode criar e aí fazer a integração ali e mandar para os teus alunos ali para eles poderem ir trabalhando os conteúdos. Um ambiente, né, que talvez vocês conheçam, né, que é o Google for Education, né, o G Suite para a educação da Google. E aí dentro desse conjunto de ferramentas você tem o Google Sala de Aula, né? Então é uma ferramenta interessante de você explorar, né, trabalhar com teus alunos aí, né? Dá para você trabalhar várias coisas aí, trabalhar de forma colaborativa, apresentações, documentos, planilhas, formulários, certo? Então é uma plataforma bem interessante para você explorar, né? Então eu recomendo também. E hoje uma outra coisa que está começando a entrar na educação, né, aparecer algumas práticas aí bem interessantes e que eu comecei também a explorar, é a realidade virtual, né? Então, que tal a gente realizar uma aula imersiva, né? Hoje a tecnologia ela avançou bastante, aí lá vem a tecnologia móveis, né? Porque a realidade virtual, o óculos de realidade virtual, por exemplo, você pode usar o celular do aluno ou o teu celular, e um óculos desse não sai tão caro, né? Dá para poder a escola adquirir, fazer um projeto, né? Adquirir. E aí você trabalha a realidade virtual em várias áreas, né? Eu, por exemplo, em História, deixa eu mostrar para vocês, está aqui, ó, que tem um óculosinho. Então eu trabalho, né, com realidade virtual, comecei a usar essa prática, né, experimentar aí, tem sido legal essa experiência, né? Então, por exemplo, em História, né, História de Rondônia, vou pegar aqui para o meu estado, por exemplo, a gente tem aqui o Forte Príncipe da Beira,
né, que fica no município mais para a região central do nosso estado. Então eu estou bem na região norte, né, do estado. E falar do Forte Preço da Beira para um aluno que nunca foi lá, nunca viu como é que é, então a realidade virtual me possibilita isso, eu fazer com que o aluno, né, ande dentro desse forte, né, tenha essa experiência imersiva, né, tenha uma aprendizagem mais significativa, né. Falar de Primeira Guerra Mundial, por exemplo, então você consegue levar o aluno para dentro das trincheiras, por exemplo, né? Então você vai estar falando das fases da Guerra Mundial e aí fala, por exemplo, da fase das trincheiras, você vai levar o aluno, ele vai estar dentro da trincheira, em pleno conflito da Guerra Mundial. Então isso traz mais interatividade, mais interesse para o aluno e com certeza ele vai aprender sim sobre aquele assunto, ele vai se ater mais àquele conhecimento. Então eu acho que é algo interessante de se explorar, estou explorando, né? E é uma dica que eu recomendo para vocês, certo? Então, pessoal, eu trouxe essas 3 dicas aí, né? Essas 4 dicas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço, tá aí o meu contato. Espero que possamos nos ver em um outro momento, em outros eventos aí, trocar ideias. Mesmo depois daqui, né, podem entrar em contato comigo e a gente está à disposição de vocês. Um abraço a todos, né, e espero que a minha fala tenha contribuído aí para abrir a mente de vocês, né, para dar alguma ideia, algum insight aí para vocês inovarem na prática de vocês, tá certo? Um abração.